paz do Senhor, amados e amigos irmãos em Cristo. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí. A nossa igreja, a nossa família. Aqui está o pastor Paulo Pereira comentando os textos da leitura diária. Estamos no livro do líder Neemias, o líder da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, aquele que tomou as responsabilidades e foi um instrumento de Deus para resgatar os valores, daqueles propósitos de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Deus colocou isso no coração de Neemias, ele sentiu muito isto apertando o seu coração, porque certamente entendia que Deus havia escolhido Jerusalém para que o seu nome ali estivesse. E não é bom aonde o nome do Senhor está e aquilo esteja em ruínas, em escombros. Bem, a narrativa Neemias vem dizendo aqui, os muros, toda a movimentação, organização da reconstrução, os trechos dos muros de acordo com os líderes, foi muito bem organizado, para que eles fizessem a volta na cidade, e indo reconstruindo, colocando as pedras no lugar, cada líder com as suas famílias, sua equipe, alguns também já aproveitando, e fazendo a obra em frente às suas casas, aonde mais próximos de suas casas. Vamos ver detalhes, como os próprios sacerdotes, que também consertaram os trechos do muro em frente às suas casas. Achei muito especial quando também Neemias, ele agora está enfrentando uma oposição, uma inveja, os ciúmes, por parte de Sanbalate, que chega a zombar de Neemias e do povo judeu. Eles estão com o muro numa altura, ainda precisando pelo menos a metade, ainda construir a outra metade, e aqui ele se indignou e zombou dos judeus, aos oficiais do povo de Samaria, da qual ele pertencia, também junto Tobias, o amonita, que também ao seu lado zombava, dizendo: basta uma raposa passar por cima desse muro e vai derrubar essas pedras. Palavras de desânimo, desencorajamento, e ainda agora, após essa zombaria, que Neemias trata de orar e entregar nas mãos do Senhor. Ele não se lançou a lutar, a guerrear contra esses homens, mas orou a Deus. Isso é que é lindo, nos nossos problemas, naqueles que procuram zombar ou até mesmo ridicularizar a nós, não compreendem as coisas do Senhor. Então, o nosso dever não é vingar-se, é orar a Deus, e o Senhor vai entrar nessa peleja, E assim o povo trabalhou com mais entusiasmo, que coisa muito especial, Bem, agora Neemias começa a perceber, como esse Sanbalate, Tobias estão se organizando para vir e guerrear, atacar de surpresa esse povo que está ali trabalhando, fazendo os muros, reconstruindo, E assim Neemias começou a articular todo o cuidado, a defesa, Ele orientou que todos deveriam levar consigo armas, e ali vai dizer no texto que Neemias ensinava eles a carregar o material com uma mão e na outra mão as armas para estarem preparados. Também não permitiu que eles ficassem tão distantes, ele uniu, juntou aqueles espaçamentos que existiam entre o povo reconstruindo.
Ele também montou, né, uma guarda para ficar atentos, né? E também ao lado dele um que tocasse trombeta, porque no momento de uma ameaça, um ataque, ele faria soar a trombeta e as pessoas se juntariam próximo a ele. Então toda essa mobilização aconteceu e eles tiveram êxito, né, neste trabalho. Mas agora eles estão vivendo um outro dilema. Primeiro, então, a ameaça de destruição, de guerra, né? Mas agora eles também estão vivendo crise econômica. E eles então se reúnem, né, com Neemias para levar as reclamações que eles tinham, né? E fizeram um grande protesto. Aqui vai dizer a narrativa de Neemias. Primeiro, aqueles que hipotecaram seus campos, suas casas, videiras, a agricultura que eles tinham para a subsistência e tiveram que, para ter outros alimentos, né, entregar. Também outros tomaram dinheiro emprestados, né, e agora para pagar os impostos do rei, dos campos e vinhedos, e não tinham então como também se sustentar. Outros venderam seus filhos, né, como escravos para ter dinheiro suficiente para sobreviver. E aí Neemias, quando ouviu essas reclamações, diz que ficou muito indignado, né, e depois de pensar e orar, né, ele então chama os nobres, os mais ricos, né, e repreende eles, porque eram eles que estavam retomando esses campos, eram eles que estavam cobrando os juros, eram eles que estavam também fazendo dos filhos, né, desse povo sofrido seus escravos. E então Neemias, ele trouxe uma palavra muito forte a eles, né, dizendo: o que vocês estão fazendo? Isso não é certo. Deviam de andar no temor do Senhor. Então ele está dizendo: os meus irmãos e homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro, cereal para o povo, né, e deixamos de cobrar juros. E eles dizem: façam isso vocês também, né? Devolvam para ele os campos, os vinhedos, os olivais, as casas, né? E eles entenderam, sim, e responderam: nós vamos devolver tudo e não exigiremos mais nada do povo. Então foi muito importante essa iniciativa de Neemias e a obra segue avançando. Toda a comunidade respondeu com alegria, amém, e louvaram ao Senhor, né? E eles cumpriram o que prometeram. Paulo aos Coríntios, ele está tratando ainda do contexto, né, familiar, social, as jovens solteiras, os moços. Só que ele está aqui nesse tempo, pelas circunstâncias, dizendo que, e não estava encorajando eles a casarem. Era muito difícil aquele tempo, sabe? Então Paulo, ele estava orientando para aquela situação em que vivia a igreja ali na cidade de Corinto, com as dificuldades de vários aspectos. Então ele está orientando aos moços e às moças, né? Mas aqueles que não podiam, né, realmente precisavam se casar, não podiam, né, se manter puros, então que casassem, não é, para poder manter a vida santa. Essas coisas realmente se dá quando a gente percebe, né, como viver dentro do contexto que nós estamos vivendo as circunstâncias. Assim foi com Neemias e agora Paulo está também trazendo a sua orientação. O Salmo 32 é lindo porque ele exalta, né, aquele que se chega ao Senhor, tem os seus pecados perdoados, né, a culpa, né, que o Senhor não leva em conta, há um coração quebrantado. É maravilhoso esse relacionamento com Deus. Mas eu concluo com o Provérbios que diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera.
quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Que Deus nos abençoe.